isso, cara? Pera aí. Não é possível esse aí é o palhaço do... É o palhaço do McDonald's, cara. Abriram um McDonald's aqui perto de casa nessa roça, finalmente. Que delícia, cara. Não, eu vou mandar um Big Mac agora. Vou voltar lá agora. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Depois de um tempo aí de férias, de descanso, né? Não tava lançando tanto vídeo assim nas últimas semanas, mas voltei com tudo. Mas pera aí, vamos parar com essa música de férias, né? Porque aqui o negócio é outro. Pera aí. Agora vai, agora sim, agora a gente tá no clima de It capítulo 2. Depois de 2 anos, a gente teve a primeira parte lá em 2017, agora com a segunda parte, com o fechamento dessa história criada por Stephen Hay, também conhecido como Stephen King, né? Um mestre absoluto. Se você por um acaso ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @lucasthemaia, para mais novidades sobre o canal, cinema, séries de TV, tem novidade vindo por aí, então me acompanha lá no Instagram também. E a pergunta que não quer calar em relação a essa segunda parte é: ele superou, se igualou ou fracassou em relação ao primeiro filme? Vi muita gente falando por aí que essa segunda parte decepcionou, que é bem mais inferior à primeira parte. E bem, essa é a minha opinião, obviamente. Primeiro, gostei do filme? Gostei bastante. Pra mim, na minha opinião, ele tá bem acima da média de filme, de vários outros filmes de terror, digamos com um cunho mais blockbuster, porque a gente tem que admitir que esse é um filme padrão de terror blockbuster, tanto é que tem muito jumpscare também, não é um terror psicológico, né, que tem uma abordagem de terror diferente. Não, aqui o nosso amigo Pennywise, com a sua característica de palhaço, é um monstro, uma criatura que tem tudo a ver, né, para dar uns sustos ali no momento certo. Eu revi a primeira parte um dia antes de assistir a parte 2. Eu posso falar com tranquilidade que a fórmula utilizada no primeiro filme é quase exatamente a fórmula utilizada no segundo filme, mas aí vem mais uma pergunta: por que as pessoas se decepcionaram tanto assim, sendo que a fórmula é muito parecida? Então a gente vai tentar aqui esclarecer algumas coisas naquele esquema, primeiro sem spoiler, depois quando for dar spoiler eu aviso pra você. Se passaram 27 anos desde o primeiro filme. No primeiro filme a gente acompanha ali os losers, né, os 7 losers, na cidade de Derry, no Maine. Lembrando que as histórias do Stephen King se passam no Maine, e lá eles, né, tinham 13 anos, era uma molecada. Então no primeiro filme eu diria que é uma base dessa história, né, o início dela, daquilo se construindo, tanto da relação entre os personagens principais entre si, como em relação ao Pennywise, né, ele aparecendo aos poucos e singularmente com cada um ali amedrontando, e com esse medo em comum eles se unem para enfrentar essa criatura que é muito enigmática, né? Tanto é que é a coisa, é um bicho que não tem explicação, né? Você tem a figura dele ali como palhaço Pennywise, mas ele pode assumir várias outras formas, né? Então esse segundo filme não é segredo nenhum que se passa, né, 27 anos depois, com um novo ciclo do Pennywise, a volta do palhaço e o grupo de losers agora separado, cada um foi tocar a sua vida em cidades diferentes, eles já não têm aquele contato de antigamente, eles precisam se reunir para enfrentar o Pennywise novamente, e agora de uma vez por todas, porque eles podem não ter uma outra oportunidade, e isso vai ameaçar tanto a vida de cada um deles como de outras pessoas daquela cidade também. E um ponto crucial dessa segunda parte: o elenco, Lucas, tá bem? Na minha opinião, tá bem, eles cumprem o seu papel. O destaque, sem sombra de dúvidas, é o Bill Hader, que rouba a cena aqui como alívio cômico. O Rich é um personagem complexo, ele tem camadas, ele tem segredos, e o ator passa isso muito bem. Na minha opinião, de longe, o Rich é o melhor personagem dessa história.
Na primeira parte ele foi interpretado pelo Finn Wolfhard, que também estava excelente, roubou a cena. Os outros atores estão bem, o James McAvoy tá bem, a Jessica Chastain estão bem, mas eles não, digamos, na minha opinião, obviamente, não ultrapassam uma barreira ali do que já é esperado desses atores. Os demais cumprem bem a tabela, é isso. Claro que o Bill Skarsgård como o Pennywise, tanto no primeiro filme quanto no segundo filme, tá assustador aqui. Ele também rouba a cena quando ele aparece, não tem como você não ter um pinguinho de medo daquela criatura ali. Mas It, tanto o capítulo 1 quanto o capítulo 2, é a prova completa de quando a gente envelhece, a gente fica adulto, a gente também fica mais chato, mais retraído, porque é justamente isso. Os losers, né, quando eles tinham lá os seus 13 anos, eles tinham mais carisma, eles tinham mais energia. Isso é um ponto muito positivo do primeiro filme. E você vê crianças, né, batalhando contra um palhaço demoníaco que assume formas. Sei, claro que tem um charme, tem uma coisa bizarra maior. Quando você tem eles como adultos, você tem um filme quase meio que padrão ali. Digamos que pelo fato, isso é compreensível, deles estarem afastados, então a química deles, naturalmente, em propósito da história, ela é mais fria mesmo. Uma coisa que tá evidentemente melhor e é compreensível nessa segunda parte são os efeitos especiais, estão muito mais trabalhados, os detalhes em momentos ali assustadores. Isso faz diferença porque você entra no filme. Não que os da primeira parte, na verdade, eram ruins. Não, mas aqui eles são superiores. Eles capricharam muito no visual, na parte artística do filme. Então, por mais que o Pennywise, quando ele apareça, você sabe que vai ter jumpscare. E muitas vezes, né, hoje em dia a gente tem até um certo ranço de jumpscare, mas pelo menos na maioria das vezes, não em todas as vezes, claro, eles sabem o momento exato de usar o jumpscare. Eu dei pelo menos ali uns 2 pulinhos quando tava assistindo o filme. Agora, rapaz, tinha uma galera do lado ali que toda hora pulava. Uma coisa que a gente não pode deixar de lembrar, essa segunda parte, a primeira parte já era longa, 2 horas e 15 minutos, se eu não me engano. Essa segunda parte tem quase 2 horas e 50, quase 3 horas de filme. É muita coisa. Isso me incomodou bastante? Não, não me incomodou. Passou até relativamente rápido para esse tempo todo. Não é aquela duração que te deixa exausto. Concordo que poderia ter enxugado algumas coisas ali de vez em quando, dava para enxugar também. Em resumo, It capítulo 2 quis ser um filme épico de terror, blockbuster mesmo, utilizando todos os recursos possíveis. O diretor Andy Muschietti, que é o mesmo do primeiro filme, continua entregando um trabalho competente, cenas memoráveis, até para quem não gostou tanto assim do filme. Tem ali cenas particulares que eu vou comentar daqui a pouco, que a pessoa vai relembrar mesmo assim. E claro que sem entregar muita coisa, mas aquela batalha final, os últimos 30, 40 minutos do filme conseguem sim ser épicos. É por isso que eu dou uma nota 8 para essa segunda parte de It. Bem, aviso de spoiler: se você ainda não assistiu o filme e não quer saber mais nada, essa é a hora que você fecha o vídeo, porque eu vou comentar algumas partes importantes, as mais assustadoras na minha opinião. Então vai lá, saiu, bora lá. Primeiro, respondendo a pergunta: o filme superou, igualou, ou sei lá, fracassou? Não acho, na minha opinião, tá? Não acho que ele fracassou. Eu ainda acho que a primeira parte tem um pouco mais de méritos, se a gente for colocar numa balança, mas acho que ele chegou bem perto ali, principalmente em cenas em particular. Por exemplo, aquela cena da senhora, que a personagem da Beverly, da Jessica Chastain, acaba entrando no apartamento dela, elas tomam ali um chazinho. E só um parênteses aqui, a Jessica Chastain, né, uma ótima atriz, eu gosto dela, mas cara, seria outra coisa se fosse a Amy Adams nesse papel. Porque a Sophia Lillis, que fez a Beverly no primeiro filme, é a cara da Amy Adams. E eu ainda acho a Amy Adams um pouco mais, ou bastante mais, atriz do que a Jessica Chastain. Mas tudo bem, só um comentário, uma opinião minha, calma.
Mas essa cena, ela é uma das melhores disparadamente, porque é a hora que a senhora se revela ali, que ela, na verdade, é o Pennywise e fica ali andando no escuro, né, à vontade, digamos assim, e se movimentando de uma maneira, rapaz, o negócio é assustador. Aquela cena dos espelhos do parque com o personagem do James McAvoy, do Bill, né, quando ele vai tentar salvar o garotinho, que ele sabe que o Pennywise está atrás do menino. Aquela cena também dá uma aflição, né? Toda cena de filme, principalmente de suspense barra terror, que tem esse tanto de espelho. Em Us também teve isso. Então, quando o Pennywise aparece, né, e ele ataca o menino, e outra coisa, né, esse filme aqui não tem dó das crianças, não. Quando tem uma criança, aquela cena da menininha ali embaixo das arquibancadas, né, que ela vai trocar uma ideia ali com o Pennywise. Muito interessante a interpretação do Bill Skarsgård, quando ele, por fora, ele tá tentando convencer as crianças, né, no caso dessa cena com a menina. E aí ele faz uma voz mais doce, mais engraçadinha, e aí ele para do nada e começa a, né, encarar a criança, porque o sentido selvagem, monstruoso interno dele, né, assassino, fala mais alto. E eu confesso que eu me surpreendi com a escala épica do final desse filme aqui, que lembra, assim, a pegada do primeiro filme, mas em uma proporção bem menor no primeiro filme, né, que a criançada vai atrás do Pennywise e consegue derrotar ele. Aqui o Pennywise veio brabo, veio com tudo, o bicho fica gigante, assume várias formas. É um final bem longo, eu acho que de meia hora para 40 minutos, pelo menos. E aí tem aquela discussão do ritual, né, que o Mike convenceu todo mundo, falando que o ritual ia destruir o Pennywise, mas no final das contas o próprio ritual já falava que ele era falho e que eles não conseguiriam destruir o Pennywise, né? No caso, a tribo indígena não conseguiu destruir. E no final das contas, a maneira de destruir o Pennywise acaba sendo simplista demais, né? Mas ok, porque eles só, né, diminuem ele, não acreditam nele, vai jogando na cara o que ele realmente é, e ele vai diminuindo, encolhendo. Mas aí tem o lance da analogia, das mensagens. Claro que quando você coloca isso em filme, um tempo mais reduzido e tal, isso pode soar mais superficial, né? Não dá para eles trabalharem com tanto detalhe quanto o Stephen King pode trabalhar no livro. O livro é uma lapona, então tudo é mais paciente, mais explicadinho no livro. E é um alívio eles terem trazido de volta o elenco infantil em vários flashbacks, né, com a ligação de cada um dos personagens que precisam se separar, né, para conseguir os seus totens lá para usar no ritual, que no fim das contas, né, não teve muito propósito, mas ok, já falando sobre isso. E alguns, a maioria, eu diria, dos flashbacks são bem interessantes porque são cenas inéditas, né, das crianças enfrentando o Pennywise, algumas cenas bem interessantes mesmo, aquela cena ali do Rich na praça em que o Pennywise aparece quando ele tava ali no fliperama, ou a cena do Ben quando ele tá na escola conversando com a Beverly e a Beverly não é a Beverly, é o Pennywise. Mas no montante total teve ali uns 2 ou 3 flashbacks que eram cenas que tinham no primeiro filme que talvez dava pra ter deixado de fora, por exemplo. Outro detalhe que essa segunda parte da história, da narrativa, ela pede pra primeira é o romance, né, entre o Bill, o Ben e a Beverly, BBB. Enfim, na primeira parte é interessante, é bonitinho, né? Você vê esse triângulo amoroso entre os três. Nessa segunda parte, ele perde bastante a força, né? Porque é um negócio que eu pelo menos não me identifiquei, não me interessei. Pra mim, se no fim das contas cada um tivesse ido viver a sua vida mesmo, porque, né, depois de muito tempo, depois de quase 30 anos, o Ben finalmente falou pra Beverly que foi ele que escreveu a carta pra ela no passado, e aí os dois acabam ficando juntos, por mais que dá a entender que a Beverly gostava mesmo pra valer do Bill e o Bill dela. Mas na minha opinião, o It Capítulo 2 vale a pena ser conferido no cinema. É uma história aí que tem a sua genialidade criada pelo Stephen King, que faz uma ponta aí, né? Me lembrou até as participações do Stan Lee. Hello. E definitivamente essa história do Pennywise com os losers vai muito além do que pode parecer, porque é muito mais uma história sobre enfrentamento dos medos, né? Um amadurecimento, que pode se passar anos, décadas, mas
a base está ali na infância. As coisas que aconteceram na infância podem ser levadas para o resto da vida e pode ir ali moldando a pessoa, formando o caráter. E as coisas que a gente às vezes batalha tanto para esquecer são aquelas que acompanham a gente pela vida toda. O filme menciona isso, uma mensagem bem interessante. Agora eu quero ouvir a sua opinião. O que você achou desse filme? Ficou decepcionado? Ou não, você achou um bom filme? Ou quem sabe até melhor do que a primeira parte por algum motivo? Deixa aqui nos comentários. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult. Um grande abraço e até mais!